Tá certo, Felipe. Eu quero dar entrevistas, quero aparecer na televisão falando do assunto que eu domino dentro da minha área profissional. Mas como que eu faço para ser selecionado? Como que os jornalistas escolhem os entrevistados? Esse é o nosso tema de hoje. Muitas pessoas que querem dar entrevistas na televisão começam pensando o seguinte: bem, eu preciso ser um profissional experiente, tenho que ter uma boa formação acadêmica, tenho que ter feito mestrado, doutorado, um pós-doutorado. Será que tudo isso é necessário de fato? Na hora que o jornalista vai te escolher para dar uma entrevista, ele vai analisar o seu currículo como se fosse uma entrevista de emprego? Não, isso não vai acontecer. O tempo em que isso era muito valorizado já passou. Hoje em dia, o que os jornalistas querem são pessoas que estão dispostas a falar daquele assunto, que entendem daquele assunto, mas não necessariamente têm uma formação ampla dentro daquela área. Se a pessoa está disposta a falar, está preparada para falar daquele assunto, ela pode sim ser entrevistada, mesmo se ela for um profissional recém-formado, por exemplo. O que é levado em consideração é sim o conhecimento, e esse conhecimento pode ser empírico. Você não precisa ter adquirido ele nos bancos de uma faculdade. Vale sim o resultado, aquilo que você traz de fato dentro da sua área profissional como um diferencial. Por exemplo, você é um dentista recém-formado, acabou de abrir um consultório, mas o seu consultório é especializado em clareamento dental. Você só faz isso. Isso sim é um diferencial. Se você é um profissional recém-formado, mas está atuando fortemente em uma área que você se dedica e que não é muito abordada, você pode sim ser um entrevistado, ser selecionado para falar sobre esse assunto que você domina. Não precisa ter uma ampla experiência, não precisa ter um currículo vasto aí com vários cursos. Eu não estou dizendo que você não precisa entender do assunto. Sim, você precisa entender e profundamente sobre esse assunto que você vai falar. Não adianta também você querer falar de um assunto que você não conhece. Muitas pessoas acabam aceitando dar entrevistas sobre qualquer assunto dentro da sua área profissional, mesmo não sendo especialidade. E aí acabam se dando mal, porque no momento em que o jornalista te faz uma pergunta que você não tem resposta para ela, que você não consegue aprofundar a sua resposta, isso vai te trazer um prejuízo para as próximas entrevistas. Muito provável que você não vai ser selecionado. Mas para você começar a dar entrevistas, é necessário relacionamento. E o que é um relacionamento? É quando você começa a conhecer essas pessoas que são responsáveis por selecionar os entrevistados. Não adianta você ficar esperando na sua empresa, no seu consultório, no seu escritório, no seu local de trabalho, que o jornalista chega aí batendo na porta e dizendo: ô fulano, você não quer me dar uma entrevista para falar aí do assunto que você domina, da sua área profissional? Isso muito provavelmente não vai acontecer. Como que funciona a seletiva de entrevistados dentro dos veículos de comunicação? Olha, geralmente é feita uma reunião de pauta em TVs, rádios, portais de notícias ou jornais impressos. Todos os profissionais ali vão discutir nessa reunião quais são os assuntos relevantes daquele momento, o que realmente vale ou não a pena ser abordado dentro daquele veículo de comunicação, dentro daquele telejornal, daquele programa de rádio ou mesmo do jornal ou do portal de notícia. Quando eles definem os assuntos, eles começam a buscar por fontes. Fontes são entrevistados, pessoas que podem falar sobre aquele determinado assunto. E aí que pode surgir o seu nome. Vamos supor que um dos temas foi definido e o tema é a procura por peças de inverno agora no comércio. Está chegando essa época do ano e esse vai ser o tema da nossa reportagem. Quem que geralmente os veículos de comunicação vão utilizar? As fontes oficiais, por exemplo, fontes da Câmara de Dirigentes Lojistas, fontes relacionadas ao Sindicato dos Comerciantes, mas eles vão procurar também comerciantes que possam falar sobre esse assunto. É aí que você, que é empresário, que atua no comércio, pode entrar. Dentro desse segmento, comerciantes que podem falar sobre o assunto são aqueles que vendem esse tipo de roupa, esse tipo de calçado para essa época do ano, até mesmo roupas de cama, né? Cobertas, edredons. Então, se você atua nessa área, você pode ser selecionado. Mas como que os entrevistados vão ser selecionados dentro desse segmento? Primeiro, o jornalista já tem algumas pessoas que ele já conhecem, que geralmente dão entrevistas, porque já tem um relacionamento e porque sempre estão disponíveis para essas entrevistas. Se o jornalista não tiver esses entrevistados prontos ali para dar uma entrevista, eles vão acabar conversando entre eles mesmos ali na reunião, perguntando: olha, alguém aqui conhece um comerciante que possa falar sobre esse assunto, que venda roupas, que venda calçados para o inverno ou até mesmo roupas de cama? E ali os jornalistas vão sugerir nomes. Olha, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, esse é o telefone dele, liga lá para ele que ele pode te ajudar, pode te dar uma entrevista.
aí que o seu nome pode surgir. Se mesmo assim nenhum desses entrevistados puder atender o jornalista nesse momento em que ele solicitar ali uma entrevista, eles vão procurar nas redes sociais, vão lá no Google, vão nas redes sociais e vão pesquisar por comerciantes que atuam nessa área, ligar lá na loja e solicitar se essa pessoa pode ou não dar uma entrevista para falar sobre esse assunto. A alta procura agora nesse momento do inverno. Mas não se confunda, tem pessoas que acham que precisam conhecer o repórter, o apresentador, aquelas figuras que estão aparecendo na tela da televisão, ou então o locutor do rádio. Não é por aí que você vai conseguir entrar para dar entrevistas. Conhecer essas pessoas é uma vantagem, pode até ser, mas quem define de fato o que vai ser noticiado são os jornalistas que estão por trás da câmera, como pauteiros, produtores, editores-chefes, gerentes de jornalismo. São essas pessoas que vão dar a palavra final se esse assunto vale ou não virar uma reportagem, virar um assunto para ser debatido em um programa de rádio, de TV, ou em uma reportagem para um portal de notícia ou um jornal impresso. Então você tem que conhecer essas pessoas também. E como que você faz para conhecer essas pessoas? Iniciando um relacionamento, ligando nesses veículos de comunicação, se apresentando e se colocando à disposição. Existem profissionais que atuam nessa área especificamente, os assessores de imprensa, que são contratados por empresas para fazer esse meio de campo. Eles entram em contato, eles sugerem as reportagens, eles dão seu nome lá para que você possa ser entrevistado. Mas em nem todos os casos isso é uma vantagem. Por exemplo, os assessores de imprensa já são figuras carimbadas dentro de todos os veículos de comunicação. Eles sempre estão lá sugerindo vários assuntos para serem abordados, assuntos que não são somente da sua área, do seu segmento. Eles não vão ser assessores somente da sua empresa. Geralmente, esses assessores que trabalham de forma freelancer, eles vão atender um número grande de clientes. Então, eles vão estar sugerindo muitos assuntos. Muitas vezes esses e-mails acabam até se perdendo ali na caixa de e-mail dos jornalistas, porque são muitas sugestões de pauta. Em muitos casos, os assessores são essenciais, principalmente para empresas grandes, para músicos, para artistas que já são muito grandes e que precisam concentrar esses pedidos da imprensa em uma única pessoa. E aí ele vai selecionar ali o que vale, o que não vale, vai sugerir assuntos também para os veículos de comunicação e só assim repassa para o cliente, né? Para o músico, para a empresa, para o executivo, para saber se ele vai ou não dar entrevista sobre aquele assunto. Mas para pessoas que estão começando agora, que nunca deram uma entrevista, às vezes o assessor de imprensa pode ser um empecilho. Porque o que acontece? Para marcar uma entrevista com uma pessoa que é assessorada por uma outra, é necessário que eu ligue para esse assessor e peça essa entrevista. O assessor, então, vai fazer esse meio de campo, vai ligar para o cliente e vai dizer, olha, eles querem fazer uma entrevista sobre tal assunto, você está disponível? Vai ser tal horário. Aí ele vai voltar a falar com o jornalista para então agendar ou não essa entrevista. Muitas vezes essa demora acaba fazendo com que o jornalista nem ligue para esse assessor, porque precisa de uma resposta rápida. Então é muito melhor ligar direto para a fonte, ligar direto para a pessoa que ele quer entrevistar. Vamos seguir com o nosso exemplo da pauta do crescimento nas compras no comércio no período do inverno. Se eu precisar ligar para um assessor de imprensa, para ele então entrar em contato com um dos clientes dele, que é um comerciante que vende esse tipo de roupa agora na época do inverno, para que então ele possa me confirmar essa entrevista, isso pode levar muito tempo. Muitas vezes é muito mais vantagem eu ligar direto para um comerciante. Por isso, a minha dica para você que está começando agora, que ainda não deu nenhuma entrevista, é que você mesmo comece a criar esse relacionamento direto com o jornalista. Porque quando ele precisar marcar uma entrevista, ele vai ligar direto para você. E assim vai ficar muito mais fácil de você conseguir dar uma entrevista no momento em que você mesmo se coloca à disposição, faz esse primeiro contato com os produtores, com os pauteiros de um veículo de comunicação. Eles vão saber que você está disposto a dar entrevistas e também a sugerir assuntos sobre esse tema. Além disso, é importante que você sugira assuntos relacionados ao tema que você aborda, ao tema que você domina. Se você é um comerciante, por exemplo, você mesmo poderia ter sugerido esse tema aí do aquecimento nas compras no período do inverno. Se você sugere isso, mostrando alguma pesquisa relacionada ao mercado que você teve acesso, ou até mesmo mostrando a demanda que você está tendo na sua loja, se aumentou ou não o preço, isso tudo pode ser assunto para um release, onde você vai então escrever um texto sugerindo esse assunto para uma reportagem e enviando para esses veículos de comunicação. Esse relacionamento com os veículos de comunicação é essencial, porque a partir do momento que o jornalista começar a perceber que você está enviando sugestões de assuntos que podem virar reportagens, sugestões de pautas, e que quando ele te solicita alguma informação, você está disposto a ajudá-lo, isso vai te tornar o queridinho da redação. Então é importante que você seja, primeiramente, acessível. Quando o jornalista entrar em contato com você,
você tem que dar atenção para ele. Muitas vezes a gente liga para as pessoas e a pessoa ali atende rapidamente, não consegue falar muito bem, diz, olha, agora eu não posso, me liga depois, me liga à tarde, por exemplo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Se um jornalista está pedindo uma informação para você, você está em uma reunião, está num momento complicado ali, no máximo 10, 15 minutos você tem que retornar para esse jornalista. Se ele te ligar às 9 da manhã e você disser para a pessoa só ligar à tarde, ela não vai te ligar à tarde, porque o jornal começa a que horas? Na televisão, pelo menos, começa sempre perto do meio-dia. Então é importante que você atenda o jornalista no momento em que ele te solicitar. Estar disponível é essencial. Como eu falei no início, muitas vezes as pessoas não precisam ter uma grande formação para dar uma entrevista. Eu, por exemplo, posso ter ali na minha agenda o nome de um médico, por exemplo, que já tem anos de experiência e de um outro médico que acabou de se formar. Se eu ligar para esse médico que tem muita experiência e ele me disser que não pode me atender no momento em que eu solicitar a entrevista, eu vou, obviamente, ligar para o outro. E se o outro puder me atender, eu vou marcar com ele. Então você tem que estar disponível. Na televisão, principalmente no rádio, os jornalistas têm pressa, eles precisam fechar um jornal, um programa de rádio para aquele momento. Geralmente a gente produz tudo no período da manhã para já exibir ao meio-dia. Então, se você não for rápido e ágil nesse atendimento, em receber essa equipe, ou se, por exemplo, o jornalista marcar com você, olha, podemos marcar 10 horas, e ele chegar lá para te entrevistar, e você não estar pronto, não estar preparado para a entrevista, dar aquele chá de cadeira ali de 15, 20 minutos na equipe, isso vai atrasar toda a produção do jornal, porque ele ainda precisa chegar na emissora, editar o texto dele, gravar, para que então alguém possa editar esses vídeos e colocar no ar a reportagem. Para você começar a dar entrevistas, então, comece a pensar em assuntos que são relevantes na sua área. Comece também a falar sobre esses temas nas suas redes sociais. Como que você está se portando nas redes sociais? Comece a se portar como uma autoridade que você é no seu segmento. Comece a falar desses temas que são relevantes também para os jornalistas nas redes sociais, porque eles podem começar a te seguir e podem ver que realmente ali tem um conteúdo que possa render uma reportagem. Muitas vezes, olhando posts no Instagram de alguém falando sobre um determinado assunto, a gente acaba sugerindo esse assunto como pauta nas reuniões que a gente realiza. E muitas vezes desse post pode surgir aí a chance de você dar uma entrevista. Recentemente eu vi um anúncio de algo muito interessante, produção de camarão no interior. Eu fiquei tentado a saber mais sobre aquele assunto, fui pesquisar e vi que eles estavam produzindo camarão marinho no interior do estado. Fui verificar como é que funcionava e sugeri esse assunto, e acabou virando uma reportagem. Tudo isso porque me chamou a atenção esse post, que estava falando de um assunto que não é muito comentado. Dentro da sua área, eu tenho certeza que tem algum tema aí que não está sendo muito comentado nesse momento, somente dentro do seu segmento as pessoas têm conhecimento, e você pode falar sobre esse assunto para uma grande quantidade de pessoas que vai ter interesse. Mas para isso, você precisa criar esse relacionamento com os veículos de comunicação e sugerir esse tema para que você possa dar uma entrevista sobre ele. Não seja o entrevistado chato, o entrevistado mala, aquele que manda um assunto, sugere e depois fica cobrando, fica ligando na redação. Tem entrevistados, inclusive, que vão na emissora, que vão no veículo de comunicação lá cobrar. Dizer, olha, eu mandei uma sugestão de tema aí para uma reportagem, mas ninguém me deu retorno. Vocês não vão fazer? Não, tem que fazer, esse assunto é importante. Isso não se faz. Se você for esse entrevistado chato, que fica cobrando, que fica literalmente enchendo o saco do jornalista, ele não vai mais te chamar. Então não seja esse entrevistado chato. É importante que você tenha um bom relacionamento com o veículo de comunicação, com os jornalistas, que você seja acessível e que o jornalista possa saber que pode contar com você. Que no momento de um apuro, no momento em que ele precisa de uma entrevista sobre o assunto que você domina, se ele te ligar, você vai poder atender ele, mesmo que seja por um vídeo selfie, gravando um vídeo e mandando para ele exibir no programa ou até mesmo uma entrevista pelo telefone no rádio. Isso tudo é muito valioso e você tem que estar preparado para receber esses pedidos e poder atender com eficiência. Não se esqueça que no momento em que você está dando uma entrevista para um veículo de comunicação de massa, como TVs, rádios, portais de notícias ou jornais impressos, você está divulgando o seu nome, o seu produto e serviço para uma grande quantidade de pessoas, os seus possíveis clientes, está construindo essa autoridade, ganhando credibilidade automaticamente. Quem vai te ver dando uma entrevista sobre o assunto que você domina vai acreditar em você e vai ter você como top of mind. Vai lembrar de você primeiro no momento em que precisar do serviço ou do produto que você oferece. Então, no momento que você for priorizar dar uma entrevista para o veículo de comunicação, atrasar um pouco seus compromissos do seu dia, lembre dos benefícios que você vai ter com isso. Construir sua autoridade, criar esse relacionamento sólido com os veículos de comunicação,
com os jornalistas e se tornar referência na sua profissão. Porque a partir desse momento, sempre que surgir um assunto relacionado ao tema que você domina, o jornalista vai lembrar de você primeiro, vai te ligar primeiro e vai te pedir uma entrevista. Você vai ser prioridade para ele também. Comece a seguir essas dicas e eu tenho certeza que assim você vai construir um relacionamento sólido com os veículos de comunicação aí da sua cidade, da sua região. Os jornalistas vão lembrar de você sempre que surgir um assunto relacionado ao tema que você domina. Você vai se tornar uma referência na sua área profissional. Então, comece a se portar como uma autoridade na mídia. Até a próxima!